Olá pessoal, então estamos começando mais um módulo aí do nosso semestre e agora nós vamos falar sobre execução. Execução do título executivo extrajudicial nós vamos encontrar no livro 2 da parte especial do CPC. E nós temos também no livro 1 o cumprimento de sentença, que é a execução do título executivo judicial. Tudo isso é novo para vocês. Eu falar título executivo judicial e falar título executivo extrajudicial para vocês não diz absolutamente nada, mas no decorrer das aulas isso vai ficar bem tranquilo para vocês. Execução nada mais é do que a fase de satisfação, né? A fase de satisfação. Pensem em vocês num processo de conhecimento que acabou numa sentença condenatória. Pedro foi condenado a pagar 100 mil reais para João. Sentença transitou em julgado. No mundo perfeito, no mundo acadêmico, uma vez transitado em julgado a sentença, seria de bom tom que o réu viesse e pagasse a dívida voluntariamente. Mas no mundo real isso não acontece. Mesmo com uma sentença transitada em julgado, Pedro resiste e não paga. E por conta disso, então, nasce a fase de satisfação, que a gente chama de execução forçada. Então, se vocês pensarem na deusa da justiça, de um lado ela tem a balança na mão, de outro lado ela tem a espada, né? A balança representa o processo de conhecimento, na qual o juiz sopesa o direito, os argumentos e prolata uma sentença. Essa sentença ela é prolatada no mundo intelectual, né? É uma condenação para pagar, mas ela não atua no mundo físico. E evidentemente, se o devedor vier e satisfazer a obrigação, ótimo, mas não acontece isso na maioria das vezes. Então, se de um lado a deusa da justiça tem a balança, do outro lado ela tem a espada. A balança representa o processo de conhecimento, a espada representa o processo de execução. Então, a fase de satisfação. Então, se o devedor não satisfaz a obrigação, o Estado, que tem o monopólio da força, usa a espada para que essa obrigação seja satisfeita. Então, balança, processo de conhecimento, espada, processo de execução. No processo de conhecimento, o juiz transforma fato em direito. Pensem vocês numa ação de reparação de danos em acidente de veículo. O que as partes, o que o autor leva para o juízo? O que o réu leva para o juízo? Ele leva fatos. E ao final da cognição, ao final do exaurimento da cognição, o juiz entrega a esse autor ou a esse réu o direito, né? Se a ação for julgada procedente, o juiz entregou ao autor o direito. Se a ação for julgada improcedente, o juiz entregou ao réu o direito dele. Mas, no momento em que o processo de satisfação transforma fato em direito, o que acontece no processo de execução? O processo de execução transforma o direito em fato. Porque o processo de execução, ele atua no mundo fático. O processo de execução, ele transforma aquele direito prolatado numa sentença em fato. Vamos imaginar então que aquele réu condenado a pagar 100 mil reais não paga. O que nós vamos fazer? Nós vamos atacar o patrimônio dele para satisfazer a obrigação. Nós vamos atrás de dinheiro que ele tenha depositado em conta corrente, em investimentos, para satisfazer a obrigação de pagar a quantia. Mas se por acaso ele não tem dinheiro, nós vamos atrás do patrimônio dele. Então, o oficial de justiça, autorizado pelo juízo que expede um mandado de penhora, avaliação e expropriação, vai lá, penhora o patrimônio deste réu para transformar aquele patrimônio em dinheiro e satisfazer a obrigação do autor. Então, no processo de execução, nós temos direito transformado em fato. No processo de conhecimento, nós temos fato transformado em direito. E se nós temos uma sentença que decorreu de um processo de conhecimento, que é um título executivo judicial, nós temos
um título executivo judicial formado pelo juízo, né? Um terceiro ignorante sobre os fatos que recebeu os fatos do autor e do réu e transformou em direito. Então, o processo de conhecimento forma um título executivo judicial, pela vontade de um juiz, né? Através de uma heterocomposição. As partes levaram o seu litígio, não conseguiram chegar a um acordo acerca de quem tinha o direito, levaram esse litígio para um terceiro ignorante e obtiveram uma sentença, uma decisão através de uma heterocomposição. Então, um estranho acabou prolatando uma sentença e formou um título executivo judicial que decorreu de um processo de conhecimento. Então, uma sentença condenatória é um título executivo judicial formado por um terceiro. Mas nós também temos títulos formados pela vontade das partes. Pensem vocês numa nota promissória. Uma nota promissória, uma vez formada pela vontade das partes, pelo credor e devedor, tendo a assinatura do devedor, ela é um título executivo não judicial, porque não foi formado pelo judiciário, mas é um título executivo extrajudicial. Então, uma vez que o devedor firmou uma nota promissória dizendo que ia pagar ao credor B determinada quantia e venceu a nota promissória e essa nota promissória não foi paga, este credor não precisa buscar na justiça, através de uma heterocomposição, o seu direito. Porque o seu direito foi formado pela vontade das partes, credor e devedor. Eles estabeleceram um documento que a lei nomeia como título executivo extrajudicial e, uma vez inadimplida essa nota promissória, ao invés do autor buscar o judiciário para obter o direito, ele vai ao judiciário para obter diretamente a satisfação. Então ele não entra com processo pedindo a condenação daquele réu que firmou a nota promissória. Aquele réu já tem o seu direito a favor do credor reconhecido pelo documento formado pela vontade deles. Um documento particular formado pela vontade de credor e devedor. E aí este credor que tem a nota promissória vencida e não paga, ele vai na justiça já direto para a fase de satisfação. Ele não precisa de um processo de conhecimento. Então ele chega na justiça e pede a penhora do patrimônio deste devedor para que a obrigação reconhecida naquela nota promissória seja satisfeita. Então esta é a diferença de título executivo judicial e título executivo extrajudicial, numa introdução, ok? Então vamos aqui para a nossa execução, processo de execução. O processo de execução do título executivo extrajudicial está no livro 2. O processo de execução do título executivo judicial está no livro 1. É uma fase procedimental dentro do processo de conhecimento já existente. Título executivo extrajudicial se faz através de processo autônomo de execução, porque não tem processo tramitando no judiciário. E o título executivo judicial se faz através de uma fase procedimental executiva no processo já existente em regra, tá? Isso tudo nós vamos ver com muita calma, com muita tranquilidade durante o nosso curso, mas é para que vocês já comecem a compreender como funciona, tá? E as regras do livro 2 do título executivo extrajudicial servem subsidiariamente para o processo de execução que se chama cumprimento de sentença. Então nós vamos aqui para a introdução ao estudo da execução civil, tá? Vamos tratar desse assunto. Ó, a teoria geral da execução, que está no livro 2 do CPC, ela começa lá no artigo 771 do CPC e vai até o artigo 796 do CPC. A teoria geral da execução, que está no livro 2, vai servir também para a execução de título executivo judicial, para o cumprimento de sentença, que está no livro 1 do CPC, tá? Então nós vamos aqui falar primeiramente das formas executivas. Diante da teoria geral da execução, a gente vai falar das formas executivas. Então, o que eu falei para vocês ali, inicialmente, crise de satisfação de direito se resolve com a tutela executiva. Então, quando eu tenho uma crise de direito, uma pretensão resistida, qual é a tutela que eu uso para resolver essa minha crise de direito? A tutela que eu uso é a tutela do processo de conhecimento. Para resolver uma crise de direito, eu resolvo a crise de direito com o processo de conhecimento.
Mas se eu tenho uma crise de satisfação do direito, ou seja, eu tenho uma sentença prolatada condenando alguém a pagar e essa pessoa não paga, eu já não tenho mais a crise de direito, eu tenho uma crise de satisfação do direito. E essa crise de satisfação do direito eu vou resolver com a tutela executiva, com a execução. Se eu tenho uma nota promissória firmada pelo credor e devedor, devedor assina lá que deve e não paga, eu tenho uma crise de satisfação do direito, porque é um direito reconhecido no documento particular e não satisfeito. Eu vou resolver isso também com a tutela executiva, que nada mais é que a execução forçada, tá? E aí, nós temos lá algumas... A execução, ela recebe vários nomes, né? Ela recebe execução no livro 2 do CPC, que é o processo de execução autônomo para a satisfação da crise de direito reconhecida em documento público ou particular pela vontade das partes. E nós temos, por exemplo, no artigo 503 do CPC, que fala em cumprimento de sentença. Mas cumprimento de sentença nada mais é do que a execução de título executivo judicial. Tá? Então o CPC ele traz vários nomes para a execução. Ele traz a própria execução no livro 2, ele traz cumprimento de sentença para o livro 1 do CPC, que está lá no artigo 513, né? O procedimento para se executar a sentença que o legislador resolveu chamar de cumprimento de sentença está no livro 1 do CPC, e o procedimento começa aqui no artigo 513 do CPC. E lá no artigo 297 do CPC, que ainda nós não aprendemos, que o artigo 297 trata da tutela provisória, quando o juiz prolata uma decisão e concede uma tutela provisória, essa tutela provisória também às vezes não é satisfeita voluntariamente. Você precisa usar do processo de execução dentro da tutela provisória, porque a tutela provisória, uma vez concedida, ela deve ser executada, efetivada de forma imediata. E aí, a execução da tutela provisória, o legislador chamou de efetivação da tutela provisória. Então, efetivação da tutela provisória nada mais é do que a execução da tutela provisória. E esse termo, efetivação da tutela provisória, vocês vão encontrar lá no parágrafo único do artigo 297 do CPC. Então, aqui nós temos três formas de se chamar execução. Execução, propriamente dito, no livro 2 do CPC, a execução do título executivo extrajudicial. Efetivação da tutela provisória, prevista lá no capítulo da tutela provisória, mais especificamente no artigo 297, parágrafo único do CPC. E nós temos cumprimento de sentença para execução do título executivo judicial, previsto lá no artigo 513 e seguintes do CPC, beleza? Tudo isso é execução, tudo isso é fase de satisfação, ok? E aí, nós vamos falar aqui do processo autônomo de execução e da fase procedimental executiva, né? Então, processo autônomo de execução, quando que nós vamos usar processo autônomo de execução e quando nós vamos usar fase procedimental executiva? Eu já falei anteriormente, mas eu repito para vocês. Sempre que nós tivermos um título executivo extrajudicial, título executivo extrajudicial é sempre formado pela vontade das partes. Não depende de um processo de conhecimento para ser formado. Por exemplo, contrato com assinatura de duas testemunhas é título executivo extrajudicial. Uma vez inadimplido, já se entra no judiciário para a fase de satisfação. Contrato por instrumento público assinado pelo devedor é título executivo extrajudicial. O direito já está reconhecido pelas próprias partes, não precisa de um processo de conhecimento para reconhecer o direito. Nota promissória, nós falamos, é título executivo extrajudicial. Cheque não prescrito é título executivo extrajudicial. E uma série de outros documentos arrolados no CPC como título executivo extrajudicial. Então, quando esse documento, esse cheque, essa nota promissória, esse contrato é inadimplido, você vai no judiciário para buscar a satisfação do direito reconhecido naquele documento. Mas vejam, você não teve processo anterior,
para formar aquele documento. Não existe processo no judiciário ainda. Então, você vai precisar de um processo autônomo de execução. Para você iniciar a tua execução, você vai precisar de um processo autônomo de execução. Você vai ter que fazer uma petição inicial, você vai ter que dar valor à causa, você vai ter que recolher custas para iniciar o teu processo de execução e já atacar o patrimônio do devedor. Então, sempre que eu precisar, sempre que eu precisar executar um título executivo extrajudicial, eu vou fazer uso de um processo autônomo de execução. Beleza? Processo autônomo de execução para título executivo extrajudicial. E fase procedimental executiva, o que significa? Veja, o título executivo judicial como uma sentença condenatória, esse título se formou em decorrência da existência de um processo de conhecimento. Já teve petição inicial, já teve citação, contestação, instrução processual e você teve uma sentença. Uma vez inadimplida aquela sentença, uma vez não satisfeita voluntariamente pelo réu, aí você vai ter que iniciar a tua fase de execução. Você vai precisar de um novo processo? Não, o processo já tramitou no judiciário. Então, em regra, porque nós vamos ter algumas exceções que nós vamos explicar lá adiante, você vai usar aquele mesmo processo que já existe no judiciário para então fazer a tua fase de satisfação, que aí seria uma fase procedimental executiva. Você vai buscar a satisfação do teu crédito no processo já existente numa fase procedimental executiva. Você não precisa de um novo processo porque o processo já existe. Perceberam a diferença? Então é isso aí. Aí eu preciso falar um pouquinho aqui do sincretismo processual e como é que era o processo de execução de conhecimento e cautelar no CPC de 73, lá nos primórdios do CPC de 73, né? No início, quando o CPC de 73 ele foi organizado, nós tínhamos a teoria da autonomia das ações. Então nós tínhamos um livro para cada tutela de direito. Para a tutela de conhecimento era um livro 1, para a tutela de execução era outro livro e para a tutela cautelar outro livro. Nós tínhamos o livro 1, 2 e 3 do CPC, separando as tutelas de direito, dividindo ela em conhecimento, em execução e cautelar. Então, para cada tutela de direito, eu precisava de um processo autônomo. Então, o absurdo que era, para vocês compreenderem como a coisa funcionava de 73 até 2005, porque em 2005 houve uma grande reforma no CPC de 73 e aí o processo passou a ser sincrético do jeito que nós conhecemos hoje, tá? Mas no início, como era isso? Você tinha um processo de conhecimento, você obtinha a sentença de condenação, e aí, transitado em julgado e não satisfeita a obrigação, você não poderia fazer a execução naquele processo já existente. Como o legislador imaginou que para cada direito teria uma tutela específica, você precisaria de um processo específico. Então, antigamente, transitado em julgado do processo de conhecimento, para se executar, você precisava iniciar um novo processo, você precisava recolher custas novamente, você precisava citar novamente o réu, e aí, para você obter a tua tutela executiva. Era um total absurdo, né? O processo parecia que foi desenhado para que não se chegasse à satisfação do direito. Até se diz aí na doutrina, ou se dizia na doutrina, que o Alfredo Buzzard, que foi quem desenhou o Código de 73, era um grande devedor, porque era impossível executar uma sentença de tantas dificuldades que se impunha para se fazer isso no CPC de 73. Em 2005 e 2006 houve uma grande reforma no CPC de 73 e o processo passou a ser sincrético. O que é um processo sincrético? É a junção de conhecimento e execução num único processo. Então, hoje em dia, você não precisa de uma nova ação, de uma ação autônoma de execução para executar um título executivo judicial. Você precisa para executar um título executivo extrajudicial, porque aquele documento nunca esteve no fórum anteriormente. Mas a sentença, uma vez prolatada, uma vez transitada em julgado e não adimplida, ela vai ser executada dentro do próprio processo em que a decisão foi proferida. Isso se chama sincretismo processual.
Tá? Sincretismo processual, então, nada mais é do que conhecimento e execução dentro de um mesmo processo, como foi feito nas reformas de 2005 e 2006, lá no CPC de 73, e considerando que foram excelentes reformas, tudo que nós tínhamos no CPC, quase tudo que nós tínhamos no CPC de 73 em relação à execução, foi mantida pelo CPC de 2015. Tá? Então, o sincretismo processual, né, é um processo, é uma evolução da teoria da autonomia das ações, e hoje você tem apenas um processo com duas fases, né, que é a fase de conhecimento e a fase de satisfação. Antigamente, nós tínhamos a autonomia das ações, nós tínhamos um processo para cada tipo de tutela, como eu falei anteriormente, um processo de conhecimento para reconhecer o direito, um processo cautelar para garantir uma futura execução, que nós vamos aprender ainda, e o processo de execução para a fase de satisfação. Então, o sincretismo processual é uma evolução que houve aí na nossa legislação processual. Beleza? E aí aqui a gente chega como executar um título executivo extrajudicial, né? Um título executivo extrajudicial, como eu falei anteriormente, é aquele documento formado pela vontade das partes, né? A nota promissória, o cheque, o contrato particular com a assinatura de duas testemunhas, o contrato público com a assinatura do devedor, um contrato de locação, tudo isso, veja que eu acrescentei já o contrato de locação aqui, tudo isso são títulos executivo extrajudicial. E como eu executo o título executivo extrajudicial? Já falei para vocês que o título executivo extrajudicial, pelo fato de você não ter um processo de conhecimento que tramitou no judiciário, você faz através do processo autônomo de execução, né? E aí, como se trata de título executivo extrajudicial, nós vamos usar as regras do livro 2 da parte especial do CPC, a começar lá no artigo 771 do CPC, né? O livro 2 do CPC, artigo 771. As regras para se executar, como é que é feita a petição inicial, como é que é citado o réu, qual o prazo que ele tem para pagar, como vamos fazer a penhora, como vamos avaliar esse bem penhorado, como vamos expropriar esse bem, de que forma nós vamos vender esse bem, quais são as defesas que o executado possui. Tudo isso está disciplinado, previsto lá no artigo 771 do CPC. E aí, se nós formos lá para o artigo 784 do CPC, nós vamos ter o rol dos títulos executivos extrajudicial. Eu já dei para vocês 4 exemplos, né? Mas vamos ver quais são os outros títulos executivos extrajudicial. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 784 do CPC. Olha aqui. São títulos executivos extrajudiciais. São títulos executivos extra... Que droga isso? Não consigo fazer esse troço girar aqui. São títulos executivos extrajudiciais. Olha só. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debenture e o cheque. Ó, nota promissória e cheque, né? Isso são títulos executivos extrajudiciais, mas também letra de câmbio, duplicata e debenture. Tudo isso, se você tiver um documento desse não satisfeito, você não precisa ir para o judiciário abrir uma ação de conhecimento para que o juiz ao final declare o seu direito. O legislador escolheu estes documentos como documento firmado entre particulares e que tem força executiva. O direito já está ali escancarado. O direito ali é líquido, certo e exigível, né? Uma vez vencido e não pago, você já faz a tua petição inicial requerendo não a condenação do réu, mas o adimplemento do réu. Ele tem um prazo. No caso, o prazo é de 3 dias para satisfazer a obrigação, sob pena de penhora, avaliação e expropriação. Então, uma licitação já sai, não para o réu contestar a ação, mas para ele, então, pagar a dívida reconhecida neste documento.
Evidentemente, ele pode apresentar a sua defesa típica, que no caso da execução de título executivo extrajudicial se chama embargos à execução, mas a defesa típica é para a gente conversar mais lá adiante. Tá? Olha aqui o inciso 2. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Então, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, como por exemplo uma confissão de dívida feita no tabelionato, é um título executivo extrajudicial e não precisa da assinatura de duas testemunhas. Basta a assinatura do devedor, porque ela é feita perante o tabelião. Já se for um contrato particular, aí sim vai precisar da assinatura de duas testemunhas. Mais adiante aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. O documento particular assinado pelo devedor é por duas testemunhas. Então, se você for fazer um documento público, não precisa da assinatura de duas testemunhas. Se você for fazer um documento particular, vai precisar da assinatura de duas testemunhas. Senão, não é título executivo extrajudicial. Senão, se você tiver um contrato particular com assinatura apenas do devedor, você não vai poder executar esse documento. Você vai ter que fazer uma ação de conhecimento, tá? Para reconhecer o direito. O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Então, você pode fazer um instrumento de transação e se esse instrumento contiver a assinatura do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou da Advocacia Pública, ou dos advogados das partes, ou por conciliador ou um mediador credenciado por tribunal, você estará diante de um título executivo extrajudicial. Tá? Vejam bem, aqui é um documento formado por particulares, você efetuou uma transação, um acordo qualquer, um negócio qualquer, e aí se você tiver a assinatura de uma dessas pessoas e não tiver assinatura de testemunhas, já é suficiente para transformar esse documento num título executivo extrajudicial. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrésio ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução, tá? Não direitos reais aqui, beleza? O contrato de seguro de vida em caso de morte. Aqui é interessante porque sempre que a gente faz um contrato de seguro de vida, seguro de vida e invalidez. Veja que é título executivo extrajudicial somente o seguro de vida. Então, se por acaso eu faço um contrato e nesse contrato vida e invalidez eu fico inválido, e a seguradora nega o pagamento da indenização, se eu fizer, neste caso, uma execução de título executivo extrajudicial, essa minha execução não vai ser aceita e se houver defesa por parte do executado, eu ainda terei que pagar os honorários e as custas, os honorários da parte contrária e as custas processuais. Então aqui tem que ter muito cuidado, isso é um erro que se comete muito, tá? Achando que o contrato de seguro de vida por invalidez também é título executivo extrajudicial. Não é. Título executivo extrajudicial são apenas o seguro de vida. Então, se eu faleço, o beneficiário do meu seguro vai poder, então, caso haja uma negativa de pagar de forma administrativa pela seguradora, vai poder executar este contrato. Beleza? O crédito decorrente de furo e laudêmio. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos, acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Olha aqui que interessante, né? É um contrato de locação, normalmente é um contrato particular, né? Você faz um contrato particular e o que está dizendo aqui, esse contrato de aluguel, ele é um título executivo extrajudicial, inclusive em relação a encargos e acessórios como taxas e despesas de condomínio. Então, se você for proprietário de um imóvel, você tem um contrato de locação assinado pelo devedor, é suficiente para que você faça a execução dos aluguéis em atrasos, da taxa de IPTU, de condomínio e tudo o que decorre desse aluguel. Vejam bem, não precisa, apesar de ser um documento particular, não precisa da assinatura de duas testemunhas. Tá? Não precisa. Às vezes, na prática, você vai fazer um negócio desse e o advogado da outra parte exige a assinatura de duas testemunhas. A gente tenta explicar que não precisa, tal, mas a pessoa insiste, coloca aí mesmo. O que a bunda não prejudica, né? Mas não é necessário não, tá?
A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Veja que aqui não é necessário, nesse título executivo extrajudicial, não é necessário nem a assinatura do devedor, né? Porque a Fazenda Pública forma aquele processo administrativo, transforma numa certidão de dívida ativa, e essa certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial. Créditos referentes às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas nas respectivas convenções ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Aqui também eu não preciso da assinatura do devedor, tá? Aqui é a ação do condomínio contra o condômino, em relação a crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias do condomínio do edifício. Também é um outro título executivo extrajudicial que independe da assinatura do devedor. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticado, fixados na tabela estabelecida em lei. Então aqui, se você deve para notarial ou para registrador, ele pode te executar sem precisar de um processo de conhecimento. Todos os demais títulos a quais por disposição expressa a lei atribui força executiva. Veja que nós temos um rol muito grande de títulos executivos extrajudiciais, mas esse rol estabelecido no CPC é apenas um rol exemplificativo. Nós vamos ter outros títulos executivos extrajudicial estabelecido em lei extravagante. O CPC ele não exaure o rol de títulos executivos extrajudiciais. Mas atenção, somente lei federal pode criar título executivo extrajudicial, tá? Nenhuma outra lei pode criar título executivo extrajudicial pelo princípio da reserva legal, que nós já falamos, que está lá no artigo 22, inciso 1 do CPC, que somente a União pode legislar sobre processo civil. Beleza? Até por esse motivo, que a ação monitória, que é uma ação de procedimento especial que nós vamos estudar ainda, ela é pouco usada no Brasil, porque no Brasil qualquer papelzinho assinado pelo devedor e duas testemunhas é título executivo extrajudicial. Está sobrando muito pouca coisa para a ação monitória, que é uma ação de procedimento especial que nós vamos estudar, mas eu só queria fazer essa observação para vocês. Beleza? Então, ali nós temos o rol dos títulos executivos extrajudiciais, né, que eu fiz questão de mostrar para vocês. E vamos adiante aqui no nosso estudo. E agora, como executar título executivo judicial? Nós já vimos, né? Se executa título executivo judicial através do cumprimento de sentença, cujo procedimento está previsto lá no artigo 515 do CPC. Mas em regra, tá? Em regra, porque nós temos 4 hipóteses em que a execução do título executivo judicial se faz por processo autônomo de execução com citação do réu. Quando nós estamos diante de um cumprimento de sentença, o réu já foi citado no processo de conhecimento. Na fase procedimental executiva, a gente apenas intima, em regra, o devedor, na pessoa do advogado, se o advogado estiver nos autos, para então pagar o débito voluntariamente em 15 dias, sob pena de ter um acréscimo de multa de 10% sobre o débito e mais 10% de honorários da fase procedimental executiva. Essa é a regra estabelecida lá no artigo 523 do CPC. Mas nós temos 4 exceções em que a execução do título executivo judicial, que se chama cumprimento de sentença, se fará através de processo autônomo de execução. E quais são essas exceções? É a sentença arbitral. Veja, sentença arbitral é um título executivo judicial. Apesar desse título não ter se formado através de um processo de conhecimento no judiciário, a sentença arbitral é um título executivo judicial. Só que uma vez inadimplida a sentença arbitral, o árbitro tem a capacidade, a competência de declarar o direito, mas ele não tem a competência de executar a própria decisão. Por quê? Porque ele não tem força, ele não tem a espada. A espada, o uso da força, é monopólio do Estado.
Então, uma vez inadimplida a sentença arbitral, o credor é obrigado a buscar o judiciário para cobrar. Veja, como não tem um processo anterior que tramitou no judiciário, ele vai ter que abrir um processo autônomo de execução de cumprimento de sentença. Ele vai ter que citar o réu, mas a partir da citação, o procedimento aí vai seguir as regras do artigo 515. Então, a sentença arbitral é um título executivo judicial, porque teve um processo de conhecimento anterior, processo de conhecimento esse que não tramitou no judiciário, mas existiu, né? Aconteceu lá no juízo arbitral, só que uma vez inadimplido, ele vai ter que ser executado no judiciário através de um processo autônomo de cumprimento de sentença com citação. E aí, a partir dali, terá as regras do procedimento do cumprimento de sentença. É uma das exceções previstas no parágrafo 5º do artigo 515 do CPC. Nós temos outras exceções, em que não se tem processo de conhecimento no juízo competente para executar a sentença, para executar a sentença. Como, por exemplo, sentença penal condenatória. Sentença arbitral é uma, sentença penal condenatória é outra. Na sentença penal condenatória, o que acontece? Às vezes, imagine um acidente de trânsito. Vamos dar um exemplo para vocês. Um acidente de trânsito com lesão corporal gravíssima. E aí vai nascer um processo criminal. O juiz vai prolatar a sentença, condenando ou não o réu pela lesão corporal, em decorrência daquele acidente de trânsito, e pode estabelecer já naquela sentença penal condenatória uma indenização pela diminuição da capacidade elaborativa da vítima, né? E aí, esta sentença, nessa parte, ela precisa ser executada na seara civil. E aí, a vítima tem que pegar aquela sentença e executar na vara civil. Não tem processo de conhecimento anterior que formou aquele título na vara civil. Então vai ser por um processo autônomo de execução, também com citação, e a partir da citação as regras do cumprimento de sentença. Vejam bem, as regras do cumprimento de sentença são diferentes das regras do processo de execução autônomo. Só para vocês terem uma ideia, no processo autônomo de execução do título executivo extrajudicial, o executado é citado para pagar em 3 dias. No cumprimento de sentença, o executado é intimado em regra na pessoa do advogado para pagar em 15 dias. Então, já pelo prazo que se dá para esse executado pagar, é diferente no título executivo judicial e no título executivo extrajudicial. Por isso que eu falo aqui que nessa exceção do parágrafo 5º do artigo 515 do CPC, que você não faz a execução do título judicial através do cumprimento de sentença, mas processo autônomo de execução, eu estou insistindo. Você inicia como processo autônomo de execução, mas a partir da citação as regras são as regras do procedimento do cumprimento de sentença, tá? Você só não segue totalmente as regras do cumprimento de sentença porque você não tem processo autônomo de execução anterior naquela vara competente para execução. Tranquilo? E aí nós temos ainda, lá no parágrafo 5º, que se vocês derem uma olhada, parar o vídeo e forem lá pesquisar no parágrafo 1º do artigo 515 do CPC, mais 2 exemplos, que é mais 2 situações em que se faz com o processo autônomo de execução ou cumprimento de sentença, que é a sentença estrangeira homologada pelo STJ e a decisão interlocutória estrangeira homologada pelo STJ. Nesses casos também nós não temos processo autônomo de execução, nós não temos, aliás, processo de conhecimento anterior tramitando no juízo competente para executar essa sentença, e aí se inicia com processo autônomo, cita-se o réu e a partir da citação regras do cumprimento de sentença. Então, como executar título executivo judicial? Através de cumprimento de sentença em regra, e aí tem que observar as exceções previstas lá no parágrafo 5º do artigo 515 do CPC. O artigo 515, ele traz o rol dos títulos executivos judiciais. Tá? E aí nós vamos dar uma olhada no rol dos títulos executivos judiciais, que está lá no artigo 515 do CPC. A gente viu o rol dos títulos executivos extrajudiciais, e nós vamos ver o rol dos títulos executivos
judiciais. Agora, se eu conseguir girar isso aqui, né? Que coisa mais difícil. Estou tentando girar. Estou tentando girar. Isso. Ó, veja bem que o artigo anterior que nós vimos, que tratava dos títulos executivos extrajudiciais, está lá no livro 2 do CPC. Os títulos executivos extrajudiciais, livro 2 do CPC, sempre serão executados no processo autônomo de execução. O rol dos títulos executivos judiciais está aqui no artigo 515 do CPC e, em regra, serão executados por fase procedimental executiva, cumprimento de sentença. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Dentro do processo de conhecimento, processo sincrético, uma nova fase procedimental executiva. Decisões proferidas no processo civil, maioria dos títulos executivos judiciais está aqui no inciso 1, que reconheçam decisões, né, uma decisão heterogênea do juízo, as partes levam ao juízo fato e argumentos de instrução em direito, através dessa decisão, que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Então, quais são as obrigações que a gente busca em juízo, normalmente? Pagar quantia, fazer, não fazer, entregar coisa. E veja que aqui, o inciso 1 fala de decisões. Se vocês forem fazer uma comparação com o CPC de 73, falava em sentença. E aí ficava na dúvida, e as decisões proferidas em tutela provisória? São títulos executivos judiciais? Tinha-se dúvida disso, né? As decisões interlocutórias que concediam tutela provisória não eram sentença, eram decisões interlocutórias. E aí a doutrina se perguntava, são títulos executivos judiciais? Podem ser executados? Podiam já no CPC 73, mas criou essa polêmica. Agora, elas se encaixam aqui, as decisões que deferem tutela provisória se encaixam aqui no inciso 1. São títulos executivos judiciais, sim, e podem ser executados, tá? Independentemente se a condenação é pagar quantia, fazer e não fazer ou entregar coisa. Então, qualquer título executivo judicial, seja sentença prolatada após o exame da cognição, ou seja, decisão interlocutória, é título executivo judicial e pode ser executado de acordo com as regras previstas neste título. Decisão homologatória de autocomposição judicial. O que é uma decisão homologatória de autocomposição judicial? Você faz o processo, você faz a ação, você faz uma ação, vai para uma audiência de autocomposição, mediação ou conciliação, faz o acordo, o juiz homologa, é título executivo judicial. 3. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Aqui é um pouco diferente do inciso anterior. No inciso anterior existia o processo de conhecimento, você foi para a audiência, fez o acordo, o juiz homologou. Neste inciso aqui, você fez uma autocomposição extrajudicial, você não quer apenas um título executivo extrajudicial, porque você poderia obter isso com a assinatura de 2 testemunhas ou com a assinatura do advogado, você quer mais, você quer um título executivo judicial. Aí você pega, o advogado do autor e do réu, levam juntos isso para o judiciário e pede para o juiz homologar, e aí você vai ter então um título executivo judicial. Veja, é uma autocomposição extrajudicial de qualquer natureza levada para a homologação do juízo. Aí você obtém um título executivo extrajudicial. Formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Aqui, como na questão do condomínio lá, que era uma ação do condomínio contra o condômino, no título executivo extrajudicial, aqui é um título formado só entre as partes do processo de inventário, que vai valer para os herdeiros, os sucessores, o inventariante que funcionou lá. Então eu, por exemplo, tenho direito a um carro e fiquei com direito do uso com a propriedade e a posse de um carro. Mas esse carro não está comigo, está com o inventariante. O inventariante não me entrega. Eu posso então fazer uma execução contra ele para que ele me entregue esse veículo, tá? Aí aqui o crédito de auxiliar de justiça quando as custas e emolumentos honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial.
os auxiliares de justiça, eles são remunerados, né? Perito, oficial de justiça, e se por acaso a pessoa que ficou obrigada ao pagamento pelo juízo desse crédito não pagar, o oficial de justiça pode fazer o cumprimento de sentença. Um exemplo, né? O auxiliar de justiça, que pode ser o oficial de justiça, pode ser o perito, pode ser qualquer pessoa que tenha servido para auxiliar o juízo. Ó, sentença penal condenatória transitada em julgada, o exemplo que eu dei. Sentença arbitral, também o exemplo que eu dei. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, também o exemplo que eu dei. A decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur, a carta obrigatória pelo Superior Tribunal de Justiça, também o exemplo que eu dei. Essas 4 hipóteses aqui, então, são as exceções que não se faz por cumprimento de sentença. Se faz através de um processo autônomo de execução, com citação do executado e, posteriormente, a execução vai seguir as regras aqui previstas neste capítulo, tá? E é exatamente o que diz aqui, o parágrafo 1º, ó. Nos casos dos incisos 6 a 9, o devedor será citado no juízo civil para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. E após a citação, vai seguir as regras daqui. Então, pessoal, a aula de hoje, introdutória, fica por aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido essa introdução. Dúvidas, eu estou ao vivo para esclarecer a vocês. Um grande abraço e até a próxima.